Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós da Assembleia de Deus em Joaquim Nabuco, estado de Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, pastor, presidente da Igreja e da Convenção de Ministros no estado de Pernambuco, estamos juntos novamente para mais um comentário da nossa lição do quarto trimestre de 2012. Queridos irmãos, queridos internautas, nós estamos estudando a lição que nos traz como título os 12 profetas menores, advertência e consolações para a santificação da Igreja de Cristo nestes últimos dias. E, como é do conhecimento de todos, quem sabe talvez você internauta por primeira vez, a palavra de Deus, ela nos guia pelo caminho em que nós devemos andar. Hoje nós estamos estudando Naum, o limite da tolerância divina. Então, nós vamos estudar no livro do profeta Naum, que tem o textual em Gênesis capítulo 18 e o versículo de número 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Então, queridos internautas, irmãos em Cristo que nos assistem nesta hora, nós vemos aqui que o texto envolve aquela passagem bíblica quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercedeu pelaquela cidade. E nós vemos que Deus, Ele é misericordioso, mas tudo isso nos serve de lição, de exemplo, para nós que estamos vivendo nesses últimos dias, a verdade prática, no tempo estabelecido por Deus, cada nação e cada indivíduo em particular passará pelo crivo da justiça divina. Então, quem sabe você já ouviu falar de pessoas que querem muitas vezes contestar a existência de Deus. E o que nós temos a dizer neste momento é que desta realidade ninguém pode fugir. Que você creia ou que você deixe de crer, um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus para prestar conta de todas as nossas obras. Então é importante que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, não somente o conhecimento, mas que guardemos a palavra no coração, como disse o salmista, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Nós agora temos, nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro ponto da nossa lição, o livro de Naum. O segundo ponto é tolerância e vindicação. Terceiro ponto, castigo dos inimigos. Então, queridos, nós neste momento queremos entrar no comentário da nossa lição. Nós temos aqui neste momento contexto histórico no primeiro subponto desta lição. Então, quem vai nos comentar neste momento é o presbítero, nosso irmão Gene Keller.
Mas antes gostaria de fazer aqui a apresentação. Temos aqui o presbítero, nosso irmão Genikelli, Caixa, a nossa igreja. Temos aqui o presbítero, nosso irmão Nelson, primeiro secretário da nossa igreja. Temos aqui também o presbítero, nosso irmão Valdielso, que é o supervisor das escolas dominicais no campo em Joaquim Nabuco. Temos aqui o nosso irmão Maurício Santos, vice-supervisor das escolas aqui do campo em Joaquim Nabuco. E temos aqui o auxiliar da palavra, Dário Pereira, jornalista do nosso site e também professor da escola dominical, e também como cinegrafista, o nosso irmão Jairo Ângelo, que tem feito este trabalho, pois tem um vasto conhecimento nesta área de filmagens, como cinegrafista, e nós agradecemos a Deus por esta equipe. O nosso objetivo é levar até as pessoas amigas, irmãos em Cristo também, que precisam, aqueles que se porventura necessitam de alguma ajuda nesse aspecto, nós estamos aqui para isto. E aqueles que ainda não se decidiram a aceitar o Evangelho, nós também estamos aqui para dizer que Deus te ama e que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como disse o salmista. Então, o presbítero Genikelli, a primeira parte toca ao Senhor. Então o Senhor nos comente sobre este contexto histórico do livro de Naum. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Conforme a nossa lição registra, a respeito do contexto histórico do livro de Naum, nós encontramos aqui no contexto da nossa lição, falando que já haviam se passados aproximadamente 150 anos desde a profecia de Jonas relacionada a Nínive. E quando Jonas profetizou, o povo se arrependeu e Deus perdoou a cidade da destruição. Mas agora, 150 anos depois, nós encontramos outro profeta, que é o profeta Naum, mandado por Deus para profetizar novamente contra a mesma cidade. Eles esqueceram do benefício de Deus e voltaram a praticar as mesmas coisas que praticavam há 150 anos atrás. E por isso veio o castigo de Deus relacionado a eles. Cidade de Nínive, como a lição nos mostra, se achava uma cidade intransponível. Aqueles que moravam nela se achavam que nunca poderiam ser vencidos ou derrotados. Possuía um grande muro de uma altura aproximada de 30 metros. Dizem os historiadores que 4 carros poderiam andar livremente em cima daquele muro. Possuía um poço ao redor do muro de 48 metros de largura por 18 de profundidade. Então eles se achavam intransponíveis. Mas agora, através de Naum, a nossa lição nos mostra, nos textos bíblicos do livro de Naum, que é outro profeta que não tem uma grande biografia, não sabemos muita coisa a respeito de Naum, sabemos apenas que era elcosita de uma das aldeias que alguns historiadores dizem que faziam parte de Cafarnaum, e alguns dizem que o nome Cafarnaum é proveniente de Naum, que significa cidade de Naum, mas são coisas não comprováveis. Então não podemos atestar essas coisas relacionadas a isso. Mas provavelmente
segundo nos relata a nossa lição, o profeta é originado dessa aldeia chamada Elcos, por isso é chamado de Elcosita. E o período que ele profetizou foi o período entre 663 a 612, aproximadamente 51 anos, foi o período do ministério de Naum, e a grande parte da sua profecia se dirige à cidade de Nínive e o peso de Deus sobre aquela cidade, como mais para frente nós iremos ver o que aconteceu com a cidade de Nínive. Nós acabamos de ouvir este comentário de suma importância, é o contexto histórico do livro de Naum. É importante nós ressaltarmos aqui que a data naquele tempo era em ordem decrescente, né? Que alguém pode dizer, ele se equivocou, ele se enganou, mas não é que a contagem ela era regressiva. Então, é bom que você saiba disso. Talvez, quem sabe, você esteja assistindo por primeira vez e não seja assim um estudante aplicado da Bíblia e queira ignorar esta citação que fez o presbítero. Então, esse contexto histórico foi muito importante, essa parte que comentou o presbítero. E agora nós vemos o segundo subponto do primeiro, que é a estrutura do livro de Naum, a estrutura de tudo quanto aconteceu, de tudo quanto ele profetizou. E quem vai nos fazer este comentário agora é o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, pois esta parte tocou a ele, e eu creio que também será de suma importância e de ajuda para todos nós. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim se constitui uma alegria estar juntamente com o meu pastor e os demais companheiros. Para mim se constitui uma alegria, e em resposta que a mim foi feita, a estrutura. O livro de Naum consiste em 3 capítulos. O primeiro se divide em 2 partes. A primeira é um salmo, a partir do versículo 2 ao versículo 8. E o segundo é um estilo poético, a partir do versículo 9 ao 14. E o terceiro capítulo nos mostra a ruína completa de Nínive. Que outros assuntos daqui por diante vão ser abordados, que eu não quero também entrar nas perguntas que os outros vão falar, nas suas respostas. Mas eu quero só mostrar também, que nos mostra de todos esses acontecimentos, que já foi abordado também pelo presbítero Janiquele, e que eu também estou falando um pouco, que os companheiros também vão falar. Nos mostra aqui que Deus requer de todos os seres humanos a obediência. Foi coisa que não aconteceu em determinado tempo com os ninivitas. Portanto, para concluir este assunto, eu quero mostrar em Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E isso foi o que os ninivitas, não fizeram, e caíram nessa decadência, que daqui posteriormente os companheiros vão falar, e nós vamos escutando e assim vamos compartilhando em nome de Jesus Cristo. E nós acabamos de ouvir o comentário que fez o presbítero, nosso irmão Nelson, que é de suma importância quando nós falamos da estrutura, porque a palavra de Deus, ela não é algo que saiu simplesmente da mente de uma pessoa. Ela foi inspirada divinamente pelo Espírito Santo. Então, os homens de Deus escreveram em tempos diferentes, épocas, e nós queremos mostrar essa parte para que, de acordo com a história, você tenha conhecimento da palavra do Senhor. Nós vemos aqui a origem da mensagem do livro de Naum.
com o presbítero a mensagem, o conteúdo desta mensagem com o presbítero, nosso irmão Valdelso Moura, que vai nos fazer este comentário, que é muito importante. Paz do Senhor para todos. Para nós também é uma honra, um prazer imenso estar mais uma vez aqui com os queridos irmãos, comentando mais uma lição desse quarto trimestre. A mensagem que nós vimos em lições anteriores, quando Jonas foi enviado por Deus para a cidade de Nínive, na Síria, e a mensagem que Jonas levou para aquele povo era uma mensagem que, se aquele povo não viesse se arrepender, no prazo de 40 dias seriam destruídos. Conforme comentou o presbítero irmão Genikelli, cerca de 150 anos depois, o povo retornou a fazer coisas cruéis e até mais forte ainda do que as primeiras. Então, a mensagem foi totalmente agora diferente daquela primeira que Jonas levou aos ninivitas. O tema do livro é a queda de Nínive. A expressão peso de Nínive, conforme está no versículo 1, a parte A do versículo, mostra ali que proclama o início de sua ruína. Diz o comentarista que o substantivo hebraico para peso é massá, que significa carga, fardo, sofrimento, bem como sentença pesada. Era essa a sentença daquele povo, uma sentença agora pesada. A mensagem que Naum transmitiu para aquele povo já era uma mensagem de destruição. Era uma mensagem que eles não iriam mais viver pelo fato da desobediência e a crueldade praticada por eles. Bem como sentença pesada, oráculo, que é pronunciamento, a profecia, ela aponta para a proclamação de um grande desastre, conforme está a mensagem levada por Naum àquele povo. Meus queridos e amados internautas, a mensagem de Deus, ela é poderosa. Tanto ela dá a vida, quanto ela faz tirar a vida, faz descer. A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, seu capítulo número 2, versículo 6, diz que Deus é o que dá a vida e a tira, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a mensagem que aquele povo ouviu não era uma mensagem para eles tão agradável assim, mas é a palavra de Deus. Vamos de ouvir este comentário, que a mensagem da palavra de Deus, ela é objetiva, e a finalidade nós vemos que é aproximar o homem de Deus. Foi o que acabou de nos falar o presbítero, nosso irmão Valdelso, de uma forma categórica, que é o que todos nós precisamos, é nos aproximar de Deus, buscar a sua misericórdia, o seu perdão, a sua compaixão, porque o presbítero Genikelli, ele fez aquele comentário que há 150 anos atrás, quando o profeta Jonas chegou à cidade de Nínive, eles se arrependeram, Deus poupou, depois se esqueceram dos benefícios de Deus e agora estavam entrando em uma situação crítica. E nós vemos aqui que o segundo ponto fala de tolerância e vindicação, vingança, né? Preste bem atenção a esta palavra, vingança. Então, nós vamos ver com o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, este comentário que ele vai nos fazer para a nossa edificação. Bem, a vingança é o castigo
imposto por Deus sobre aqueles contumazes contra a lei de Deus, que foi o caso dos ninivitas. Eles não guardaram a palavra, não viveram, por determinado tempo saíram da presença de Deus, e Deus chega um determinado tempo que Deus cobra, porque Deus, Ele exige santidade de todos. Não é por acaso que a Bíblia nos mostra, Deuteronômio 32 e 39, eis que eu sou, e Deus nenhum comigo, eu mato, eu firo, eu faço viver, e não há quem escape das minhas mãos. Foi o que aconteceu com os ninivitas, porque não guardaram a palavra. Creio que os mais velhos vieram morrer, e aqueles jovens que vieram chegando não guardaram os preceitos postos por Deus quando Jonas anunciou a palavra de Deus. E eles não guardaram, veio tudo isso sobre eles. Muito bem, nós temos aí que é a vingança, né? Que acaba de comentar o presbítero nosso irmão Nelson Ramos, que a vingança é a forma de Deus punir aqueles que desobedecem aos seus mandamentos. E nós vemos aqui no segundo subponto, né, a longanimidade de quem? De Deus, né? Claro, com o presbítero nosso irmão Valdelso Moura. Bom, meus irmãos, meus amigos, longanimidade. Alguém pode até pensar assim, mas um povo tão mau como era aquele povo, Deus poderia rapidamente ter acabado com eles. Tudo bem, sim, Senhor, sim, Senhora. Mas Ele é Deus, Ele é compassivo. Ele é tárdio em irar-se. Pois Deus estava dando tempo para aquele povo viesse a conscientizar-se que estava praticando coisas erradas e que Deus não estava se agradando. Porém, eles não quiseram mais obedecer a Deus. Deus é longânimo porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que venham ao conhecimento da verdade. Com certeza aquele povo que era massacrado pelos ninivitas vibraram com a destruição daquela cidade maléfica. Mas eu quero dizer uma coisa a você. O nosso Deus, Ele ama tanto a humanidade que Ele dá tempo para o homem reconhecer. Porém, esse Deus que é amor, Ele também é justiça, e foi isso que aconteceu. O amor dele aparecendo, os homens não quiseram mais. Então a justiça dele chegou para aquele povo ali de Nínive. E aí, queridos irmãos internautas, você que está nos acompanhando através da nossa página, você pode até querer rejeitar o que nós acabamos de dizer, mas Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tudo pode fazer. Então cabe a mim e a você aceitarmos a misericórdia de Deus e vivermos, e vivermos. Então é muito importante. Desde o início eu gostaria de citar um versículo, e agora me veio à mente, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 e o 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui o terceiro subponto do segundo ponto, que fala o poder de Deus. Então nós vamos agora ao comentário deste terceiro subponto com o professor Dário Pereira, que vai nos comentar.
Saúde a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, irmãos, diante desse ponto e desse subponto, o poder de Deus, nós queremos trabalhar com vocês o que nos diz a nossa lição. A mesma fala sobre os atributos divinos do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem N quantidades de atributos, e são esses atributos que fazem com que ele seja conhecido. Ele é um Deus onisciente, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onipresente, ele é imutável, ele é de eternidade a eternidade. E o livro de Naum, ele faz questão de deixar isso bem claro, quando mostra a providência de Deus, a resposta de Deus sobre as nações que pelejavam contra o seu povo. Diz mais, o versículo de número 3 do livro de Naum, diz: o profeta declara que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isso é muito interessante de se falar, porque nós sabemos que o Senhor, ele utiliza atributos físicos e intempéricos da natureza, as intempéries naturais, o vento, a água, o sol, a chuva. Ele utiliza-se desses elementos naturais para expressar a grandeza do seu poder. Não nos esqueçamos de que, quando aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, e que diz a Bíblia que Jesus ali dormiu, porque estava 100% Deus e 100% homem, o enfado em seu corpo, ele acabou dormindo um pouco ali. Nós percebemos que a Bíblia deixa claro que num instante, em um momento, se levantou o vento de um lado, se levantou o mar revolto do outro, e aqueles homens ficaram sem entender, sem ter para onde sair, qual a saída eles encontravam. Mas naquele momento em que Jesus, naquele barco, se levanta, diz a Bíblia Sagrada que ele utilizou poucas palavras direcionadas para a ação natural que acontecia naquele momento. Porque a natureza ela não pode se rebelar contra o seu Criador. E o Senhor disse aquele vento se aquietar, mandou aquele mar se aquietar. E diz a Bíblia Sagrada que dali por diante se seguiu uma tranquilidade, uma paz descomunal. Algo até mesmo inexplicável. Poderá ser que eles não estivessem nem esperando por aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que através das ações naturais, é através da natureza que o Senhor, ele revela o seu grande e eterno poder. Graças a Deus que o poder de Deus é grande, porque se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, esse mundo já tinha virado uma verdadeira catástrofe. Este mundo já seria uma verdadeira desordem. Às vezes, como falou o professor Dário Pereira, Deus usa os recursos naturais para frear, para deter a fúria dos homens, o egoísmo. Nós vemos que pode ser até incompreensível para nós humanos, e muitos querem chamar de Deus, de um Deus carrasco, mas Deus, ele sabe como agir, porque em meio à dor, todo mundo geme, todo mundo chora e todo mundo reconhece o seu semelhante. Queridos, Deus é amor, e o que ele faz é por amor a nós. Nós temos agora o terceiro ponto, o castigo dos inimigos. Eu acho que o homem que se constitui inimigo de Deus, ele não vai levar nenhum tipo de vantagem, porque Deus é soberano, poderoso, Deus absoluto. Nós precisamos dele, e ele não depende de nós, nós dependemos dele. Então, nós temos aqui no primeiro subponto, no terceiro ponto, quem são os inimigos de Deus? Você quer saber? Então continue aí, o presbítero, nosso irmão Geniquel, vai nos fazer este comentário, e você vai ficar sabendo quem são os inimigos de Deus. O presbítero Geniquel é com você. Sem sombra de dúvida, relacionado ao texto, os inimigos são os assírios. A nossa lição não deixa dúvida relacionado a isso. O peso de Nínive, como expressa a lição, refere-se à capital da Síria. E esse texto nos ensina, como a própria lição fala,
que as nações ao longo da história ensinam que a sentença pode ser similar. Há várias nações que tentem se levantar contra Deus, e eu ainda quero acrescentar, contra o povo de Deus. Deus, da mesma forma que Nínive foi destruída e a sua sentença foi dada por Deus, também as nações que tentem se levantar contra Deus e contra seu povo podem receber um castigo parecido ou similar, como a lição fala. A Bíblia Sagrada diz: por causa do clamor do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Então, fica aqui esse exemplo, com a destruição de Nínive, que Deus foi misericordioso, deu oportunidade, deu chance de se arrepender. Se arrependeram, Deus perdoou, mas voltaram a praticar as mesmas coisas que diante de Deus eram abomináveis. E por causa disso, chegaram até a destruição total. Isso pode acontecer com todos aqueles que levantam-se contra Deus e contra o seu povo. Nós vemos que na colocação do presbítero, o povo de Nínive, eles se constituíram inimigos de Deus. E hoje em dia, nós vemos que muitos têm se constituído inimigo de Deus. Essa violência em que nós estamos presenciando na grande São Paulo, pessoas inocentes perdendo a vida, pois está travada uma guerra naquele estado de traficantes, delinquentes, contra as autoridades policiais e pessoas inocentes que estão em determinados lugares sem nada, muitas vezes, a ver com o crime, sem serem policiais. Aqueles passam e atiram como que estejam matando animais. Pessoas inocentes estão perdendo a vida como que sejam simples animais sem valor. Porque os animais também têm valor, são bichinhos de estimação para nós. Quem não gosta de ter um animal de estimação? A gente às vezes compara assim, mas é uma forma de colocação. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como Deus poderia Deus ficar... Vamos usar aqui uma linguagem com os braços cruzados, simplesmente olhando o que está acontecendo sem tomar, vamos dizer, uma atitude contra estas coisas. Então, nestes últimos dias, muitos têm se constituído inimigos de Deus. E agora, nós vemos o segundo subponto do terceiro, o estilo de Naum. Você vai ficar sabendo o que significa o estilo de Naum. O presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, vai fazer este comentário sobre o estilo de Naum. O estilo é uma palavra que dá uma qualidade de espécie. E o livro de Naum é rico em metáfora. Portanto, Deus fez com que o exército dos ninivitas se tornasse como emaranhado ou como bêbado, embriagado. Com isso tornou-se presa fácil para os babilônicos. Nos mostra o seguinte: depois de ter lido esse texto, dá para nós entendermos que Deus é quem manda, Ele é quem tem o poder e faz como lhe apraz e não é questionado. Aprendo que onde Deus colocou um ponto final, ninguém pode fazer uma interrogação. Por essa razão, Salmo de número 24 diz: minha é a terra e toda a sua plenitude, tudo que habita nela. Então Deus faz como quer e com especialidade com todos aqueles que lhes obedecem. Não foi por acaso que Jesus Cristo disse no capítulo 28 de Mateus, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda mostrando o que Deus
forma na sua habilidade de trabalho. Segundo as Crônicas, capítulo número 20, o versículo 17 por diante, observa-se que um exército muito grande vinha contra o povo de Deus. Mas Josafá juntou-se com o restante do povo e foram pedir a proteção de Deus. Deus fez com que os inimigos se revoltassem uns com os outros e morreram tudo brigando. Chama-se a habilidade de Deus, porque Deus é quem manda e faz como lhe apraz. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Então, queridos, foi aquilo que nós acabamos de comentar. Deus criou o homem sua imagem e semelhança para que o homem vivesse em paz com os seus semelhantes. Mas o homem, no seu egoísmo, tem buscado guerra para si mesmo. E é por isso que Deus age, é por isso que Deus intervém na história da humanidade, para que possamos, pelo menos, ter um pouquinho de paz nesta terra. Nós vemos aqui reminiscências históricas, com o auxiliar, nosso irmão Maurício Santos. Irmão Maurício Santos, esta parte toca o Senhor e vamos agora a este comentário com o auxiliar nosso irmão Maurício Santos. Cumprimento com a paz do Senhor. Reminiscência histórica. Será que o povo assírio estava com a mente vaga, pois Deus já tinha falado para eles os acontecimentos que iam acontecer? E os assírios, eles estavam com a mente vaga, pois continuaram a praticar o mal, e Deus agora traz para aquele povo o castigo que eles estavam merecendo. Até porque, meus irmãos, diante desta palavra, não adiantariam um grande exército ou os vizinhos se alinharem com os assírios para que Deus não condenasse ou destruísse aquela nação. Deus tinha decretado que iria destruir aquela nação e ele destruiu. Pois bem, diante desta palavra, vemos no capítulo 11, de ti saiu um pensamento mau. Pois bem, é provavelmente uma referência geral ao caráter habitual daquela nação. Glória ao nome do Senhor. Poderia estar se referindo tanto a Senaqueribe, cujo ataque planejado em 701 a.C., que tentou destruir Judá e foi impedido. Meus amados irmãos internautas, é como o nosso pastor já tem falado, vemos que a violência está tomando conta do mundo e da nação. E Deus é um Deus misericordioso, como já foi falado, mas é necessário que o homem reconheça a grandeza de Deus. Deus quer o melhor para a população, para a nação. Pois bem, por isso que Naum, ele traz uma ação a qual convoca a toda a população. Em primeiro lugar, creia em Deus. Deus é bom. Ele é um lugar de segurança para aqueles que se refugiam nele, como está escrito no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vimos aí que o vice-coordenador das escolas dominicais, Simão Maurício Santos, fez um comentário de suma importância, trazendo à tona os problemas da atualidade também, porque nós temos a Bíblia como exemplo para a nossa vida. Deus deixou tudo registrado na palavra de Deus, para que nós tomássemos como exemplo para nós. Agora vem a consolação de Judá. Veja que
existe a exortação e também existe a consolação, né? Então nós agora vamos a este último ponto, o quarto subponto do terceiro ponto da nossa lição, com o auxiliar e professor Dário Pereira. Bem, irmãos, assim como a profecia de Obadias, que vocês já devem ter acompanhado através das nossas lições, professor, aluno, você que está nos acompanhando com a sua revista da Escola Bíblica Dominical em mãos, vocês perceberam que o Senhor havia dado através de Obadias uma profecia contra Edom. E esta profecia, a mensagem desta profecia também serviu para Judá. Semelhantemente é o que ocorre aqui, nesta mensagem de consolação que o Senhor dá a Judá. E recapitulando a leitura dos versículos 12, do 13 e do 14, a parte A da nossa leitura bíblica em classe, diz: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligir, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Que consolação da parte do nosso Deus. Quando aquele povo estava sendo afligido, e o Senhor vem com esta palavra, através desse profeta, dizendo que já os tinha afligido, mas não iria mais afligi-los. Que do meio dos seus, dos que estavam com ele, ninguém mais seria tirado, não mais seria ceifado. Olha que palavra o Senhor dá. Mas sabe o que levou o Senhor a permitir que tudo isso ocorresse, irmãos? É que o castigo de Deus, ele é didático. O castigo de Deus contra Judá, diz o autor da nossa lição, é corretivo. O Senhor estava, através dessa situação, que é aquela situação menos aceitável, é aquela situação que por vezes eu e você não queremos aceitar da parte de Deus, mas há muitas oportunidades do Senhor falar conosco. E saiba de uma coisa, tem hora, numa linguagem metafórica, tem hora que o Senhor é preciso dar um puxão na nossa orelha, para que a gente possa atender a sua voz e seguir de acordo com aquilo que Ele tem planejado para nós. Então, nesta oportunidade, receba a consolação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nós glorificamos e exaltamos a Deus e agradecemos a Ele. Temos chegado ao final deste comentário de hoje. Queremos convidar você para fazermos uma oração. Gostaríamos que você orasse conosco, pedisse a Deus que tenha misericórdia, né? Principalmente dos moradores ali de São Paulo, e que o inimigo detenha aquela fúria, aquele espírito de violência que tem tomado conta daquele estado, e que eles parem, né? Pois as pessoas não têm nada a ver do problema deles com a justiça ou com os policiais, né? Não tem nada a ver. Então, ninguém deve pagar, vamos dizer, com a vida, os feitos de outras pessoas. Então, nós, neste momento, vamos orar, vamos pedir a Deus. E você que está do outro lado nos assistindo, procure fazer com que a palavra de Deus seja em primeiro lugar na tua vida. E então terás uma vida cristocêntrica, e tu vais ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa abençoada, como Deus tem abençoado o seu povo. Nós vamos orar agora, e você, quem sabe, esteja questionando alguma coisa. Deus tem a resposta para você. Supremo Criador, Deus dos céus, é em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós oramos a ti. Deus, diante de uma lição como esta, nós temos aprendido, Senhor, que somente em ti nós encontramos paz, somente em ti, ó Pai, nós encontramos refúgio e segurança, Senhor, para vivermos. Meu Deus,
tens misericórdia, Senhor, deste mundo, pois são muitas perturbações que têm tomado conta, Senhor, deste mundo hostil, pecador, que tem, Senhor, desobedecido a Tua palavra. Mas neste mundo ainda tem uma igreja, ainda tem um povo, Senhor, que nos quatro cantos desta terra, nos rincões mais longe, Senhor, mais distante, Deus, tem, Senhor, servos Teus, Senhor, Tua igreja, clamando e pedindo por misericórdia. Deus, em nome de Jesus, detém aquela fúria maligna, Senhor, daquelas facções criminosas, meu Deus, e aqueles inocentes que vivem, e muitos têm perdido a vida, mas Tu és Deus, o Senhor que tudo pode, que a Tua palavra, meu Deus, possa encontrar, Senhor, lugar, ó Deus, em cada vida, em cada coração, que eles possam entender que somente em Ti, ó Deus, encontramos saída, Senhor, para as nossas lutas. Jesus, nós te pedimos. Queridos internautas, irmãos em Cristo, esperamos você no próximo comentário, não deixando de divulgar a nossa página, né? Não deixe de divulgar a nossa página, por favor, passe para outros, porque eu tenho certeza que Deus tem falado através destes comentários que nós temos feito aqui na nossa página. E a nossa página é www.adenabuco.com. E as pessoas que acessarem esta página vão encontrar uma mensagem de paz, de segurança e de esperança no Deus vivo, poderoso, Senhor dos céus e da terra. Se você tem alguma dúvida, mande as suas perguntas, suas dúvidas, e nós responderemos. E também, na próxima semana, estaremos com a lição de número 9, que traz como título Abacuque, né? A soberania divina sobre as nações. A soberania divina sobre as nações. E você pode até se perguntar, mais uma lição sobre a soberania de Deus sobre as nações? É porque, queridos, hoje nós estamos vivendo em um mundo conturbado, um mundo que vive em verdadeira guerra, né? Lá na Síria está uma guerra travada, né? Israel e a faixa de Gaza, né? Nós vemos aí que quantos morreram estes dias, e nós só vemos a guerra do outro lado, mas nós aqui no Brasil estamos em uma verdadeira guerra. São Paulo não é uma guerra semelhante àquela, mas quantas pessoas não perderam a vida de uns 3 meses, 2 meses, 3 meses para cá. Então nós queremos te convidar para nos acompanhar na próxima semana. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Eu agradeço ao presbítero, nosso irmão Nelson, que tem sido um comentarista, presbítero Gediquelo, presbítero Valdelso, ao professor Dário Pereira, jornalista da nossa página, e também ao vice, supervisor das escolas dominicais também, Maurício Santos, auxiliar da palavra, e ao cinegrafista, nosso irmão Jairo Ângelo, da cidade de Joaquim Nabuco, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.